Repórter Setorial está de volta. Na Pista Certa, esse é o nome de um projeto sobre educação no trânsito que está sendo aplicado para alunos de escolas particulares e municipais de Taubaté. Parte da solução para o trânsito pode estar com as crianças. Projetos direcionados às crianças de 5 a 10 anos de idade procuram mudar o comportamento de motoristas e pedestres. Com esse objetivo, escolas das redes municipais e particulares de Taubaté vêm fazendo ações de prevenção com o projeto Na Pista Certa. Nessas ações, a gente visa duas coisas. A primeira é já fazer com que as crianças se conscientizem para, quando se tornarem motorista, estarem mais preparados. E também elas levam isso para casa, né? Então elas vão cobrar dos pais que não usem o celular, que usem o cinto, né? O banco na frente, a gente frisa muito isso, que só a partir de 12 anos. Então, são coisas que a gente sabe do cotidiano, sabe que acontece. Então, nessa idade, eles vão estar levando para os pais. Então, essa é o nosso objetivo, é atingir dessa maneira. Em um triciclo, eles aprendem regras e as sinalizações participando na prática de um circuito para simular o dia a dia dos motoristas. Eu aprendi que não pode passar na faixa, lá naquela faixa vermelha e nem na amarela. Só pode passar na verde. E a gente só pode andar na calçada, não pode andar na rua. Mariana, do que você mais gostou aqui hoje? Eu gostei muito de andar de bicicleta. Até quinta-feira, dia 6, 1.200 alunos devem fazer as atividades no SEDES, no bairro Jardim de Araguá. O container fica até sexta-feira, dia 7 de setembro. E nesse dia, o espaço será aberto ao público das 8h30 da manhã até as 4h30 da tarde. A escola fica na rua Amador Bueno da Veiga, número 220, no bairro Jardim de Araguá. Então a gente quer fazer esse convite, que as pessoas venham para participar dessa atividade aqui, os pais e também as crianças. É bastante interessante esse projeto, né? Confira agora as oportunidades de emprego oferecidas pelo Posto de Atendimento do Trabalhador de Caçapava. Auxiliar em saúde bucal, balconista de açougue, cabeleireiro, chapeiro de lanches, encarregado de frios, farmacêutico, manicure, mecânico de automóvel, padeiro, podólogo e vendedor. O Pátio de Caçapava está localizado na Ladeira São José, número 90. O horário de atendimento é das 9 horas da manhã até as 3 da tarde. As vagas de emprego não são divulgadas por telefone. Segundo a Federação do Comércio de Bens e Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, em junho deste ano, o comércio varejista no estado alcançou o melhor resultado para o mês desde 2013. Das 9 atividades pesquisadas, 7 mostraram aumento no faturamento em relação ao mesmo período do ano passado. O comércio varejista no estado de São Paulo faturou 53 bilhões e 600 milhões de reais no mês de junho. A alta é de 3,5% em comparação com 2017. No acumulado do ano, o superávit é de 5,7%. Foram analisadas 9 atividades do setor. 7 apresentaram um saldo positivo em comparação com o mesmo período de 2017. O destaque é para o setor de eletrodomésticos, eletrônicos e lojas de departamento, que subiu 10,5%. O ramo de autopeças e acessórios se manteve estável. Já o de concessionárias de veículos registrou queda de 3,9% em relação a junho do ano passado. O balanço é negativo para a região, já que 4 montadoras estão instaladas em Taubaté, São José dos Campos e Jacareí, além de diversas outras indústrias que fornecem materiais para o setor automobilístico. Os resultados apontam que a paralisação dos caminhoneiros não causou muitos impactos no volume de vendas no varejo. A expectativa da FEComércio é que as vendas em 2018 tenham uma alta anual de 4% em comparação a 2017. Para isso, é preciso preservar o cenário de inflação sob controle e de equilíbrio no quadro político. Olha só, setembro é o mês que marca a campanha mundial de prevenção contra o suicídio. O assunto tem colocado os pais cada vez mais em alerta
por causa de um jogo virtual. A morte de um menino de 9 anos pode ter sido provocada pelo desafio da boneca Momo. Ela manda mensagens para crianças e adolescentes por WhatsApp, propondo desafios que levam à mutilação e à morte. Esta rede de escolas particulares chama a atenção dos pais para que a boneca Momo não viralize como a Baleia Azul, um game que no ano passado incitou o suicídio dos jogadores. Os meus pais, eles fazem assim, eles me deixam à vontade na internet. Às vezes a minha mãe dá uma mexida no meu celular só para ver o que eu tô mexendo, entendeu? Nesta escola particular de São Paulo, os alunos têm aula de educação digital para usar a internet sempre de maneira segura. Quanto antes a gente trabalhar isso, menor vai ser a taxa de acidente, de problemas, enquanto esse indivíduo se transformar em um adulto. Bullying, assédio, discriminação são práticas comuns na internet. Tanto que uma pesquisa revela que 40% dos professores já ajudaram os alunos a enfrentar esse tipo de situação. Este é o primeiro estudo abordando o papel dos professores na educação digital e foi feito pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil. É justamente entre os mais novos, que tem mais dificuldades e menos experiência de uso da internet, que esse tipo de problema demanda mais atenção dos adultos e, no caso da escola, dos professores. Para os pais, os psiquiatras recomendam um olhar redobrado sobre o conteúdo que os filhos acessam. Estar presente ao lado do filho, de vez em quando perguntando mesmo, sentar junto e falar o que você está vendo aí. Se não tem esse pareamento do pai ou da mãe ali no seu acesso à internet, ela vai buscar qualquer coisa, ficando exposta a todo tipo de, até mesmo de abuso. Na entrevista do dia, José Carlos Cataldi conversa com a especialista em patrimônio cultural, Karina Lacorte. O Brasil sofreu uma das maiores perdas do planeta com o incêndio que destruiu o Museu Nacional no Palácio Imperial, na Quinta da Boa Vista, bairro de São Cristóvão, Rio de Janeiro. Eu, particularmente, sofri muito porque minha infância, minha juventude foi toda ali. Nós estamos recebendo Karina Lacorte, ela é especialista em patrimônio cultural, e nós vamos falar, a partir desse episódio, do pouco caso que se tem pelos museus, pelo patrimônio histórico aqui no Brasil. Tudo bem, Karina? Tudo bem, obrigada pelo Lamentável convite. Mas a situação é tensa, né? Verdade, que coisa horrorosa, né? A gente que estava acostumado a ir lá, brincar lá. Tomei muito banho naqueles lagos ali, feitos por Dom Pedro II na reforma que fez no parque. E muito triste. E ver esse pouco caso já ao longo de muito tempo. A República, quando se instalou, destruiu o Palacete Leopoldina que havia atrás do museu, atrás do Palácio do Imperial, para fazer o Jardim Zoológico do Rio, que também está abandonado. É uma vergonha nacional isso. Sim, o que está acontecendo é muito... Para quem tem o olhar voltado para isso, porque eu entendo que a pessoa que está na rotina, e o Brasil é um país que a gente ainda carece do eixo básico de segurança, saúde e educação. Imagina falar de cultura, né? Então, mas para quem está focado, para quem olha, a gente vê que isso é algo que está acontecendo e você pontuou corretamente, a República foi lá e começou destruindo, já para ressignificar, que tem tudo a ver com a República em si, ou seja, eles pegaram aquele palácio que foi destruído, ele foi aonde nasceu Dom Pedro II, onde nasceu Princesa Isabel, então ele tinha um significado muito atrelado ao Império, né? Então, quando a República assumiu, vamos ressignificar esse espaço, porque ele ainda representa muito o Império e que saiu sendo querido. Então, a gente vai nesses passos aí, aonde... Como é que lida com essa informação? Por exemplo, o que aconteceu ali? Tudo bem, um prédio foi destruído, ele vai ser restaurado, veio uma verba milagrosa que apareceu do nada agora, mas ele vai ser restaurado com outras técnicas construtivas, que não as técnicas originais, e nada do acervo vai ser recuperado, tirado do meteorito que conseguiu resistir à temperatura, porque é uma rocha para isso, então já resistiu a temperaturas superiores. Mas o que se tem ali, do que se perdeu de acervo, ele não tem como medir.
né? E ele nunca vai ser recuperado, mesmo que a iconografia volte, ele nunca vai ser recuperado. E daí como é que a gente faz com esse plano onde não se tem respeito com a cultura ou com o patrimônio? E um exemplo, sem a necessidade de citar nomes, dos presidenciáveis que a gente tem da eleição que está vindo daqui semanas, 2 têm em seus planos de governo a pauta museu, especificamente, os outros todos, nenhum nem fala disso, e um quer extinguir o Ministério da Cultura. Então, a gente vê um cenário, a gente vê a destruição, e daí as pessoas em redes sociais, hashtag luto do museu, e elas nem têm noção do que aconteceu. Você quer ver? Pouca gente sabe que um museu não é estático. Nós temos lá aquelas disposições, mas tem um bando de pesquisadores, um bando de cientistas, né, fazendo trabalhos, desvendando mistérios arqueológicos e também aspectos de antropologia e de uma série de situações, né? O museu é dinâmico. E agora vão fazer o seguinte, nesse socorro, né? Primeiro que vão construir um prédio feito com pedra, barro e óleo de baleia com cimento armado, né? Segundo que, se pegar e fizer de plástico ou até em impressoras 3D aquele dinossauro, todo mundo vai saber que aquilo é uma réplica, né? E as múmias, né? Agora acharam um crânio, estão dizendo lá que foi da Luzia. Vamos ver se foi difícil, mesmo. Mas... É meio complicado, porque tinha um monte de crânio lá também. E várias réplicas, né? E réplicas também. Então, é uma reconstrução fictícia. A gente vê a solidariedade bacana, né? National Geographic hoje está anunciando que vai mandar coisas, o Museu do Louvre, dando a importância que o Brasil não deu ao museu que se perdeu ali. A história daquele próprio museu ela é muito interessante, e porque a gente tem um museu de 200 anos, mas não naquele palácio, né? O museu ele foi fundado por D. João VI, o museu... 1818. Exatamente, a gente está no bicentenário dele esse ano. Olha, tem muitas coincidências muito trágicas, né? Então, por exemplo, ele pegou fogo em 2 de setembro, que foi o dia que Princesa Leopoldina assinou a independência do Brasil naquele mesmo lugar. Como regente. Ele também, no ano que ele completa 200 anos, mas ele não era naquele prédio, então ele foi fundado por D. João VI e depois a solidariedade para se formar um museu, porque nós temos vários tipos de museu. Aquele era um museu de história natural, então focado nos aspectos da paleontologia, da antropologia, da botânica, e ele já começou tendo contribuições com a própria Princesa Leopoldina. Ela foi quem trouxe, ela era muito apaixonada por geologia, então quando ela trouxe a missão austríaca com eles já fizeram, Königsspitz e Martius, que fizeram o primeiro reconhecimento da botânica do Brasil em 1817, até 1821, então, por exemplo, os exemplares que eles acharam estavam ali, né? Isso jamais vai ser recuperado. Ou você falou do crânio da Luzia. A Luzia comprova o nosso vínculo de 12 mil anos atrás, com uma das primeiras ondas migratórias da América, e por conta da localização dela aqui no nosso país, gerou-se uma série de estudos em universidades do mundo. E daí? Ela se foi, não tem mais aquilo, porque estudos, como você falou, o museu tem vida, e a equipe que trabalhava naquele museu, que era mantida pelo UFRJ, que na época que pegou a concessão era a Universidade do Brasil, não era nem o UFRJ, aqueles pesquisadores, e tem imagens muito fortes deles entrando no meio do fogo e recuperando, às vezes você vê o que podiam, o que podia, né? Porque aquele é o trabalho da vida inteira de algumas pessoas. E um trabalho que vem se desenvolvendo há muitos anos. Às vezes de cadeias de pessoas, né? Exatamente. As pessoas vão morrendo e outros substituem na mesma pesquisa para dar encadeamento. Exatamente. E às vezes a gente conversa sobre o acervo do museu, a quantidade de peças que tinha lá dentro, porque eles tinham as salas expositivas, mas o acervo era muito maior. Então, depois que a tragédia aconteceu, a gente vai conversar com pessoas e fala assim, poxa, mas os nossos dinossauros. O Brasil tinha dinossauro? Então, a pessoa não tem nem esse conhecimento prévio. Sim, o Brasil tinha dinossauro, né? Ou senão, se a gente fala, nossa, mas e as múmias brasileiras? Sim, o Brasil tem processos de mumificação, a América Latina, na verdade, porque era o maior museu do tipo da América Latina inteira.
Então, sim, nós tínhamos técnicas de mumificação diferentes das do Egito, que são mais conhecidas, e isso eram estudos contínuos porque pesquisa nessa área no Brasil já tem a verba reduzida, foi mais reduzida ainda. Por falar em verba reduzida, né, o jornal hoje está dizendo que a reitoria da UFRJ, que agora quer se eximir de todas as culpas, eu acho que pelo menos má gestão tem, e pelo menos omissão também tem, porque se não tinha verba, não tinha prestígio, não tinha nada, o papel do administrador é falar, estou fora, bota outro no meu lugar. Agora, 87% da verba destinada ao UFRJ era para pagar a folha, e o que restava para tantos episódios, inclusive o Museu Nacional, que não tinha sprinkler, não tinha hidrante funcionando, não tinha brigada de incêndio e não tinha vergonha na cara também. Eu vou pedir para a gente continuar na volta da entrevista. E todos os museus, acho que estão assim. Nós temos aqui situações de grafitagem autorizada em museu. É já já, não sai daí. Alunos de escolas municipais de Pindamonhangaba vão ganhar mais 2 disciplinas na escola. É só um instante.